Olá, gente, muito bem-vindo ao meu canal Historiador. Aqui você tem conhecimento, ok? Meu nome é Janderson Rodrigues, sou professor de História, sou professor de Espanhol, sou professor de Religião e hoje eu vou começar uma série aqui com vocês sobre as religiões, ok? Não foi nada premeditado, tudo que eu posto aqui são os meus anseios primeiros, antes de qualquer coisa. Não olhem a baguncinha ao fundo, falando aqui direto do quarto do meu filho, o Dr. Christopher de Matos Vieira. Então, eu quero dar as boas-vindas aos meus alunos de volta, meus ex-alunos, colegas, e a quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aqui você tem pouca produção e muito conhecimento. Não adianta nada você ter muita produção e nada de conhecimento, ok? Então, como professor de religião, e um curioso no estudo das religiões, eu falo com muita propriedade sobre o tema, né? Aqui na minha casa mesmo eu tenho uma mística grande. Lá na sala vai ter várias revistas sobre várias religiões e seitas, né? Aqui na minha porta tem um terço, eu tenho ícones católicos, tenho vários livros evangélicos. Então hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. Porém, eu vou falar de forma mais isenta possível e nada parcial, sempre imparcial, trazendo a verdade dos fatos. Para quem tá achando estranho, eu aqui de cachecol, eu tô com a garganta um pouquinho inflamada e aqui eu tenho um ar que tá em 16, então tá friozinho até pelo computador, os aparelhos, para não aquecer muito. Então, por essa razão, eu tô de cachecol, com esse cachecolzinho aqui, para manter a minha gargantinha saudável, porque amanhã eu tenho que trabalhar, ok? Então, não, eu ia falar sobre mim, mas não vou falar não, sobre as minhas andanças por as religiões, né? Mas eu vou tratar hoje sobre uma religião que é muito antiga e muito conhecida, que é não tão conhecida aqui no Brasil, né? Mas é o hinduísmo. Lembrando, gente, que o Brasil é um país laico. O que é laico? Livre de religião oficial. Então, o Brasil, quanto uma nação, ela não pode ter uma religião específica. Então, o Brasil não é católica, não é evangélica, não é de religião nenhuma. O Brasil é laico, então é um estado livre, né, da influência da religião. Porém, obviamente, se tiver um presidente católico, ele vai ter políticas voltadas à sua fé, à sua religião, isso é normal. Se tiver um presidente evangélico, assim também. E por aí vai, né? Não vamos entrar nesse mérito político agora. Porém, o hinduísmo. Gente, o hinduísmo é uma religião que ela Não, uma coisa antes de começar com o hinduísmo. Olhe, quando nós falamos de religião ou de religiões antigas ou novas, nós vamos sempre se basear na questão da invenção da escrita, ok? Que é um erro. Porque a invenção da escrita, ela remonta a 4.000 anos, né? Antes do nascimento de Jesus Cristo, né? E o que é que acontece? E antes disso não tinha religião, né? Quando a Bíblia fala sobre Caim e Abel, de trazer as primícias, né? As primeiras, né? Produção lá dos alimentos para o Senhor, não é religião? Quando nós falamos de pintura rupestre nas cavernas, de cerca de milhões de anos atrás, eles cultuando o sol, a lua, as estrelas, não é religião? É religião, né?
Mas, enfim, eu como historiador, e a história ela existe a partir da criação da escrita. Antes da criação da escrita não é história, mas eu vou gravar um vídeo sobre isso, a divisão histórica, quadripartite, que na verdade não são 4 partes, mas 5, né? Porque o que vem antes dessas 4 partes da história é uma parte chamada de pré-história. E ela é conhecida assim por pré-história porque não havia a invenção da escrita. Então tudo era muito subjetivo e era interpretativo. Então as pessoas teriam que interpretar os desenhos para ver, entender o que realmente havia acontecido. Obviamente que com essas interpretações há muitos anacronismos, sofismas e etc, né? Erros históricos e tudo mais. Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos falar sobre o hinduísmo. O hinduísmo, ele tem uma origem histórica, não pré-histórica, histórica, há cerca de 4.000 anos atrás, na Índia, né? 4.000 anos atrás, na Índia, né? Ok, então vamos lá. As bases da religião hindu, ela elas são muito diferentes dessas religiões aqui. Por exemplo, não existe um fundador, né? Não existe o fundador. Porém, existem textos sagrados, né? Como esse. As bases dessa religião, elas vão estar nos textos védicos, né? Védicos, né? Que são compilados entre 1.500 a 500 anos antes de Cristo, né? Eles vão estar nessa parte, nessa base, né? Lembrando que a questão da invenção da escrita, né? E foram base do hinduísmo védico, certo? Com a qual consulta diversas divindades tribais. Outra coisa, a origem, né? Como eu digo, aqui é a origem a partir do período escrito, né? Porém, não quer dizer que antes disso não existia, né? Muito pelo contrário, existia, obviamente. O período védico, né? Os textos conhecidos como védico ou Vedas foram compostos pelos hindu-ariano, né? Estes hindus, né, faziam rituais, tinham questão filosófica, né, também, e eles formaram um hinduísmo védico, com a adoração aos deuses tribais, certo? Meu lixeiro tá aparecendo ali. Pronto, assunto resolvido. Que não mudou muita coisa, a bagunça aqui tá pesada, mas enfim. Então o que é que acontece? Tem o período hindu védico, tem também o hinduísmo brahmânico, né? Esse brahmânico, ele vai ser mais tarde, a religião vai evoluir com o desenvolvimento do hinduísmo, marcado pelo surgimento da trindade divina, né? De Brahma, né? O Criador, certo? Aí vai ter o Criador, vai ter Shiva, o Destruidor, veja só que interessante. E vai ter Vishnu, que vai ser o preservador. Então, no hinduísmo brahmático, vai ter 3 divindades. Vai ter Brahma, né? Que vai ser o criador, Vishnu, que vai ser o preservador, e Shiva, o destruidor. Mas afinal, quais são as crenças do hinduísmo, certo? O povo hindu, eles têm crenças centrais que inclui o dever, né, que é a Dharma,
o karma, que é a lei da causa e efeito, e eu vou falar sobre isso, e a samsara, que é o ciclo de nascimento, morte e reencarnação, né? E a libertação espiritual é o objetivo final. Para o povo hindu, ele acredita o seguinte, que existe o dever, então você nasce com um dever de alguma coisa, de fazer alguma coisa, claro, obviamente, sempre de ser uma pessoa melhor. Depois do dever, você nasce com um karma. Então, se você nascer com uma doença, um câncer, nascer sem uma perna, esse é o seu karma. Então, aqui nessa vida, você vai ter que caminhar com esse karma, com essa lei de causa e efeito. Tudo que você fez lá na outra vida, você vai pagar nessa para você se tornar uma pessoa melhor, muito parecido com o espiritismo kardecista. E também você tem a libertação espiritual, que é o objetivo final. Essa libertação espiritual é a quebra desse ciclo. Por exemplo, eu lembro que uma ex-amiga minha, existe ex-amiga, tenho a certeza. Uma ex-amiga minha, ela falava sobre isso. Eu vou ter que manter o meu karma, porque se eu não resolver isso aqui nessa vida, eu vou ter que voltar de novo. Parece que ela vai voltar de novo. Ela não resolveu, né? Então, realmente, a espiritualidade, segundo o hinduísmo, ela diz o seguinte: se você teve um problema com uma pessoa lá na outra vida, você vai vir no mesmo círculo, né, de convivência dessa pessoa, né? Então, como parente, ou como marido, ou como alguma coisa, e você vai ter que saber lidar com essa pessoa para você resolver suas questões com ela nessa vida, para você não ter que vir de novo, né? Parece que a minha ex-amiga vai ter que voltar de novo, né? Enfim, inteligência não é para todo mundo. Aí o que é que acontece? O final disso tudo é a questão do ciclo de nascimento, da morte e da reencarnação, né? Então, existe o quê? O ciclo de nascimento, todas as vezes que essas pessoas nascem, elas vão ali praticando, né, as suas ações essas que vão reverberando nas suas outras vidas, certo? Então essas ações mal resolvidas ou resolvidas de uma forma errada, errônea, ela vai causar repercussão na sua próxima encarnação. Então você deve aceitar o seu karma. Esse karma você tem que resolver nesta vida, para a próxima vida vir uma vida melhor, com um karma melhor, ou sem karma, ou não precisar mais reencarnar, coisas desse tipo. Então, quem compreende de fato, o que é reencarnação, vai entender e aceitar o seu karma, para que na próxima reencarnação você não tenha que vir de novo juntinho de amor com a pessoa. Senão você nem se liberta, nem liberta a pessoa, ok? Você vive nessa e vai viver nas outras vidas também, até resolver essas questões, ok? Então é isso. E a evolução para o hinduísmo? O que é essa evolução? A evolução para o hinduísmo, existe uma evolução contínua, observando e integrando diversas tradições e correntes de pensamento ao longo do dos séculos. Perdão. Então, o que acontece? O termo hindu em si tem origem no nome persa, do rio Indo. Hindu, tem o rio, né? E tal. Gente, então, basicamente, rapidamente, em poucos minutos, eu resumi o que é o hinduísmo. É uma religião que tem os livros sagrados, é uma religião que acredita em karma, em reencarnação, em evolução do espírito, é uma religião que tem os seus dogmas
e é considerada uma das religiões mais antigas da Terra, na parte histórica, depois da criação da escrita, né? Que perpetuou os ensinamentos que antes eram oral, né? Orais. O que é que acontece? Antes da invenção da escrita, todo conhecimento era transmitido de forma oral, de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho algo que eu falo, uma história que eu conto, e eu vou transmitir de forma oral para as outras pessoas, e elas vão transmitindo para as outras pessoas até chegar nos dias atuais, né? Como minha avó me ensinou quando eu era pequeno, uma oração católica que diz assim: chagas abertas, coração ferido, sangue de Jesus Cristo entre o homem e o perigo. Toda vez que eu tivesse em perigo, eu deveria rezar, proclamar essas palavras 3 vezes. E o sangue de Jesus me encobriria, me tornaria invisível para o mal, e o mal não me enxergaria. Assim eu faço até hoje, né? Então eu tenho outras crenças, mas eu não abandonei essa nunca. Nem no tempo que eu passei na igreja evangélica, mais de 10 anos, eu abandonei essa, porque realmente só diz coisa boa, né? As chagas são as feridas de Cristo, aberta e o coração dele ferido, né? O sangue dele derramado entre eu e o perigo, né? Chagas abertas, o coração ferido, o sangue de Jesus Cristo entre eu e o perigo, né? Então, eu tenho até umas histórias assim bem interessantes com essa oração, né? É uma oração que eu gosto e eu não deixo, nem deixarei, nem vou deixar de jeito nenhum, porque é interessante, né? Claro que eu também entendo que a pessoa que serve a Deus, Deus que eu tô falando aqui é Jeová, né? O Deus dos cristãos e dos judeus. Você tem liberdade diante de Deus para fazer a sua oração pessoal da forma, da maneira que você achar conveniente, porque Ele é o nosso Pai, e na presença do Pai há liberdade, ou deveria existir, né? Então é isso. Então é interessante, existe um mistério, né? Tem a parte assim mística e misteriosa da coisa, né? Entre o sagrado e o humano, né? Mas para mim, né? A religião realmente me ajuda. A religião não. A fé em Jesus, para mim. Mas como esse vídeo tá falando do hinduísmo, eu não vou por esse caminho agora não. Gente, eu vou postar outros vídeos falando de outras religiões, né? Vou falar sobre todas, né? E vou colocar o tema lá no vídeo falando sobre qual religião. Você que tem curiosidade sobre as religiões, você fique ligado nessa série. Eu sempre vou identificar qual é a religião. Sempre vou colocar alguma coisa complementar na descrição, um documentário, um vídeo, alguma coisa. E continue me seguindo, seja muito abençoado nessa semana. Hoje, segunda-feira, 21/10/2025, da Era Cristã. Um cheiro no seu coração, que Deus te abençoe. Continue por aqui. Quero mandar um cheiro para minha mãe, que está lá sempre me assistindo. É a primeira que vê meus vídeos. Por questões óbvias, né, mames? Então, que tudo dê certo, que tudo vá bem, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa caminhada, que o Espírito Santo nos conduza à verdadeira e certa felicidade que é na sua presença. Um cheiro, até o próximo vídeo, e eu vou ficando por aqui. E sempre que quiserem conhecimento de verdade, vem aqui o historiador. Aqui você tem conhecimento. Um cheiro.